Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio 69, gravado hoje, sábado, 15 de fevereiro de 2025. E embora eu sempre diga e afirme que este canal é um canal de negócios, business, e que eu não trato aqui temas políticos, mas esse tema que eu vou tratar hoje, que é o escândalo gigantesco nos Estados Unidos, a tampa do bueiro aberta por Elon Musk e pelo presidente Trump, o pântano profundo, o deep state, o pântano gigantesco que existe nos Estados Unidos, um canal de business como o meu, ele não pode ficar alheio, nem você que está me ouvindo, ao que está acontecendo, porque isto tem uma influência direta na economia, tem uma influência direta nos mercados que movem a economia, tem uma influência direta na Selic, na taxa de inflação, nas importações e exportações do Brasil e no seu negócio e nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto, porque eu estou gravando esse vídeo sobre o escândalo do deep state, do estado profundo, do estado no underground, no porão, no bueiro dos Estados Unidos. E o segundo motivo é porque, sendo um homem de negócios, e você aí do outro lado sendo uma pessoa de negócios, nós temos um dever como cidadãos de um mundo civilizado, como pessoas que querem um mundo decente para os nossos filhos e netos, nós temos o dever de estar conscientes e fazer o vínculo disso que está acontecendo e que afeta a todos nós, querendo ou não, com os nossos negócios e com os nossos empreendimentos aqui no Brasil e fora dele. Bem, então, em primeiro lugar, uma pequena contextualização. Me diga aí, desde que o homem, entendendo-se o homem como humanidade, apareceu na face da Terra, existe uma dualidade: cooperação e competição. Se você tem irmãos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você nasce e o primeiro competidor que você encontra é o seu irmão ou a sua irmã. E o primeiro cooperador que você encontra, além dos seus pais, é o seu irmão e a sua irmã. Nós vivemos, desde que nascemos, essa dicotomia. A gente coopera em alguns momentos e compete em outros, praticamente simultaneamente. É isso que acontece. A grande luta na humanidade, a grande luta das nossas vidas, a grande luta das nossas empresas é por recursos. Nós vivemos e morremos competindo por recursos. Você que é empregado de uma empresa, você tenta competir por mais recursos do budget, por exemplo. Você tenta competir por mais posições na empresa. Daqui a pouco, se você é um analista, você quer ser um gerente. Se você é um assistente, você quer ser promovido a analista. Se você é um gerente, você quer ser promovido a diretor. Se você é um diretor, você quer ser promovido a CEO. Todos nós, empregados de uma empresa, nós queremos ser promovidos. Nós queremos mais budget, nós queremos mais treinamento, nós queremos mais reconhecimento. Ou seja, com os nossos próprios colegas, com os quais nós estamos sempre ou quase sempre cooperando, nós também estamos competindo. A vida dentro de uma empresa, a vida dentro de um grupo de igreja, a vida dentro de um grupo de gangsters, a vida dentro de uma família é por cooperação e por competição. Competição e cooperação são aspectos naturais da vida humana na Terra. Bom, mas o que tem isso a ver com o escândalo americano, Mubarak? Esse é o primeiro ponto. Competição e cooperação são atributos naturais da sua e da minha vidas. O segundo ponto é o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e esse ano nós vamos comemorar 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo,
politicamente, geopoliticamente, foi dividido em dois grandes blocos. E você deve saber isso dos livros de história. O mundo foi dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e foi dividido pelo outro grupo, o grupo socialista, o grupo comunista, o grupo marxista, qualquer ista que você queira, nessa linha, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tendo como grande baluarte da União Soviética a Rússia. Bom, e iniciou-se, após 1945, portanto, o período da Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia, eles foram aliados para derrotar Hitler, para derrotar Mussolini, para derrotar o Japão. Mas logo depois dividiram o mundo sobre as suas influências e nós passamos a ter o segundo ponto que eu quero realçar nesse vídeo, que é dois modelos de sistema. O sistema capitalista e o sistema comunista ou socialista. Perfeito? E principalmente defendido pela Rússia depois de 1917 com a Revolução dos Comunistas, a Revolução Bolchevique. E assim o mundo foi indo. E em 1963, no governo do presidente Kennedy, num governo democrata, portanto, mas os democratas naquela época eram apenas mais liberais que os republicanos, mas não eram ainda tão comunistas como são agora, o presidente Kennedy fundou uma agência americana chamada USAID. 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 Você está vendo aí na tela a sigla. E é US, United States, Agency for International Development, ou Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional. Na verdade, essa agência, ela tinha a bandeira bonita de prestar ajuda humanitária para partes do mundo subdesenvolvidas, como a América do Sul, como a África, que precisavam de ajuda contra a fome, contra a pobreza, contra pestes. Mas, na verdade, essa agência, que não fazia parte do governo americano, mas era ligada ao governo americano, estritamente ligada ao americano, era praticamente um braço da CIA, da CIA, para nós brasileiros, usando uma bandeira humanitária, jogar a influência na política, na justiça, na economia dos países para evitar que a União Soviética tomasse esse lugar. Ou seja, a USAID foi criada para defender os valores e o capitalismo do Ocidente, em especial do seu líder, os Estados Unidos. Esse foi o objetivo da criação da USAID. Com o passar do tempo, fim dos anos 60, anos 70, anos 80, veio a glasnost, a perestroika russa, e, em 1989, finalmente o Muro de Berlim caiu, a União Soviética se dissolveu, países como Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria e tantos outros que estavam dominados, escravizados, a parte oriental da Alemanha, a Alemanha Oriental, que estavam escravizados pela União Soviética, pela Rússia, tiveram a sua liberdade. E a Rússia voltou a ser simplesmente a Rússia. Acabou a União Soviética. Foi um período de ouro para pessoas decentes no mundo. Afinal de contas, nós tínhamos como presidente americano Ronald Reagan, fantástico presidente. Nós tínhamos a fantástica, inigualável Margaret Thatcher no Reino Unido. E nós tínhamos um papa de verdade, não esse papa vagabundo que está aí, comunista, marxista, uma pessoa terrível. O Lourenço, sei lá o nome desse papa, ele não me representa, eu sou católico, ele não me representa, eu não o reconheço como papa, mas naquela época nós tínhamos o grande João Paulo II, que era polonês. E aí nós tivemos um período de ouro, de liberdades, de free speech, de retorno ao sonho americano, de retorno dos ideais de liberdade, de liberdade em todos os aspectos, de busca individual pela felicidade, blá, blá, blá. Só que, imaginem, acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética. Muitos erradamente diziam que acabou o comunismo, acabou essa praga que
assola e mata tanta gente desde Karl Marx. Mas, na verdade, todos estavam errados. O comunismo continuava, eles continuavam como ratos, como ratazanas nos bueiros dos Estados Unidos, nos bueiros do mundo civilizado, esperando apenas um momento para voltar. Mas acabou a Guerra Fria. Então, teoricamente, acabou a necessidade dessas agências de influência americana, como a USAID. Só que, quando você coloca algum departamento no governo, principalmente no governo dos países, depois é difícil acabar com ele. E a USAID precisava sobreviver. Só para vocês terem uma ideia, caso não saibam, a USAID hoje, agora o presidente Trump, graças a Deus, acabou com a USAID, mas até o governo Biden, a USAID era uma agência com 10 mil empregados, a maioria nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e com um orçamento que vem do contribuinte americano, pasmem, de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares, algo em torno de 250 bilhões de reais. Vocês conhecem alguma empresa brasileira que tem uma receita anual de 250 bilhões de reais? 40 bilhões de dólares? Não, né? Pois essa gente, coloque-se no lugar deles, essa gente, com esse tremendo orçamento, precisava sobreviver. Precisava sobreviver. Só que a Guerra Fria acabou. A bandeira da luta contra a então União Soviética acabou, porque a União Soviética acabou. Os russos estavam enfraquecidos, com a economia em frangalhos. O resultado de sempre do comunismo. E parecia que o capitalismo havia ganho o jogo. Mas essa gente necessitava sobreviver. Eles, eu estou tomando a USAID, mas cada departamento do Estado americano onde Elon Musk, do Doge, está abrindo a tampa do bueiro, aparecem mais e mais USAIDs. Quando você acha que o USAID já é o grande escândalo americano, deixando o mensalão e a Lava Jato brasileiros no chinelo em proporção de gente envolvida e principalmente de orçamento, você vê um escândalo agora no Departamento de Educação, tanto que o presidente Trump vai fechar, Elon Musk vai fechar o que seria para nós aqui no Brasil o MEC, o Ministério da Educação nos Estados Unidos. E os escândalos chegam até o Pentágono, até a área militar dos Estados Unidos. Em todas essas agências e departamentos do governo americano, na forma de contratos com terceiros, na forma de contratação de pessoal e na forma de doações, como é o caso da USAID e de outras agências, FEMA, a agência do Land Security, ou seja, da segurança interna para emergências, a EPA, a agência do meio ambiente. Em todas essas agências existem escândalos semelhantes. Agora, eu acabei de assistir um vídeo com a porta-voz americana, a porta-voz do presidente, na Casa Branca, na White House, ela dizendo que só no programa de saúde iniciado por Barack Obama, talvez o Al Capone dessa história toda, existem abusos, perdas e fraudes só no Departamento de Saúde na casa dos 2,7 trilhões de dólares nos últimos 9 anos. Você imagina, são números impressionantes. Milhões de dólares que impressiona nós brasileiros, ninguém fala. São bilhões aqui, bilhões lá, 2,7 trilhões de dólares na saúde, na forma fraudulenta de quê? De admissão de pessoal, de contratos com terceiros e doações. Essas são 3 formas básicas de roubar dinheiro do contribuinte americano. Então, você vê que essa gente toda precisando sobreviver e necessitando também roubar. Necessitando roubar é boa, né? Querendo roubar, essa gente inventou uma outra guerra. Acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, sobrou a Rússia enfraquecida, como eu já disse. O que essa gente inventou? As bandeiras do meio ambiente, do racismo, do gaysismo,
essas outras bandeiras do Black Lives Matter. Os caras estão descobrindo, bilhões de dólares foram doados pelo governo americano para o Black Lives Matter. Não é à toa que para o terrorismo, a USAID financia a Al-Qaeda, financia o grupo ISIS, financia os Houthis. Então você imagina gente ruim, gente marxista, com bilhões de dólares na mão, podendo doar livremente. E o Tesouro americano, simplesmente o contas a pagar, imagina o contas a pagar da sua empresa, não rejeitando nenhuma doação, não rejeitando nenhum pagamento, só carimbando, carimbando, carimbando. Como disse Elon Musk, gente que ganha 100 mil, 120, 150 mil dólares por ano, um salário alto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, apenas carimbando dinheiro para financiar a destruição do próprio país americano. E se os Estados Unidos caírem, gente, caso você seja um idiota, você que está me ouvindo seja um idiota, não gosto de americano, então você deve gostar de russo, você deve gostar de chinês. Se os Estados Unidos caírem, cai o mundo ocidental, cai tudo. Nós vamos ser escravos da Rússia e da China. Você quer ser escravo da Rússia? Você prefere quem? O Trump ou o Putin? Você prefere quem? O Trump ou o Xi Jinping? Você vai ver o tamanho do cacete do Trump, do Putin e do Xi Jinping no seu rabo. Você vai sentir isso. Se você for um babaca, como tantos que eu tenho visto na internet, falando, porque o Trump, que eu não sei o quê. O presidente Trump é a única, junto com a sua equipe, junto com Elon Musk, junto com um monte de gente decente, é a única esperança de salvar o mundo civilizado. Este é o segundo ponto. Entenda, ninguém da esquerda, ninguém desses esquerdistas está preocupado, nem USAID, nem FEMA, nem EPA, nem Pentágono, nem Departamento de Educação, eles não estão preocupados com os pobres, eles não estão preocupados com a fome, eles estão preocupados em sobreviver com os seus salários e alguns deles com o seu roubo. E vocês vejam, eles, através da OTAN, da NATO, eles estimularam a guerra na Ucrânia. O filho de Joe Biden, o Hunter Biden, foi contratado pelo governo da Ucrânia, por uma empresa da Ucrânia ligada ao governo, por $1 milhão para prestar consultoria. Um notório viciado em drogas e corrupto. É por isso que o Biden perdoou toda a família, inclusive o próprio filho, antes de sair, porque ele sabia o que o presidente Trump e Elon Musk iriam fazer. Você imagina que podridão, que bando de baratas, de ratos, de sanguessugas, de vampiros, de zumbis estavam sugando o governo americano. E os tentáculos da USAID se espalharam pelo mundo. E esperem só até verificar nas próximas semanas, até vocês ficarem sabendo nas próximas semanas, o que a USAID influenciou e influencia no Brasil. Ou influenciava, porque agora follow the money. É simples descobrir uma fraude, gente, basta seguir o dinheiro. Então, esse vídeo, para que ele não fique muito longo, ele já teve 2 blocos. Primeiro, você tem que compreender a condição humana de cooperação e competição simultaneamente. E a disputa por recursos. É tudo que você faz durante toda a sua vida, disputar recursos. Segundo, o contexto da Segunda Guerra, da criação da USAID e de outras agências americanas, e o final da União Soviética e, portanto, as novas bandeiras surgindo e a esquerdização do Partido Democrata e o aparelhamento, como dizem os americanos, a weaponization, dos departamentos mais sagrados dos Estados Unidos, o Pentágono, o FBI, a CIA. Imagina essa turma toda corrompida pelo dinheiro. E o terceiro e último bloco dessa nossa conversa é sobre as consequências que você e eu, aqui no Brasil, aqui no nosso Brasilzão, aqui no Brasa, nós vamos ter, já estamos tendo e vamos ter com toda essa podridão
sendo descoberta. Esse é o terceiro bloco, o bloco da conclusão. Conclusão do episódio 69, gravado em 15 de fevereiro de 2025. Primeiro, 3.1. Nós precisamos divulgar, pesquisar mais, aqui é apenas um vídeo de 20 minutos, e divulgar para todos que a gente possa o que está acontecendo no mundo neste momento. Nós precisamos, como gente decente, mostrar para o mundo. Porque na mídia tradicional, que já não tem mais credibilidade nenhuma, não vai aparecer nada disso. Sabe o que a mídia tradicional está dizendo? Ontem eu li num blog sobre negócios famoso, muito famoso no Brasil, um economista escrevendo. Ele disse, não, o Trump está fechando agências de ajuda humanitária para reduzir custos. Mas que cara vagabundo dizer isso. Considere um criminoso, um vagabundo, um vadio, um cafajeste quem diz isso. O presidente Trump não está fechando órgãos de ajuda humanitária para reduzir custos. Ele está fechando órgãos marxistas que financiam terrorismo, que financiam, tem doações de 70, 80 milhões de dólares para uma igreja satânica em Nova York. A pedofilia, a droga, o terrorismo, tudo isso é o que a USAID e mais outras agências americanas estavam financiando apenas com uma bandeira bonita na frente. É isso que o Trump está fazendo, que o presidente Trump está fazendo. Ele está drenando o pântano, ele não está fechando agências de ajuda humanitária, ele está fechando agências criminosas. E a intenção principal não é reduzir custo. Claro que é importante reduzir custo, é o dinheiro do contribuinte, está cuidando do dinheiro dos outros. Para que serve o presidente de um país? Nós já esquecemos disso. Nós já esquecemos disso. Mas para que serve um presidente de um país? Para cuidar bem do nosso dinheiro. Você deve estar rindo aí, pensando no atual presidente. E 3.2, o segundo bloco da conclusão. Cuide muito da sua empresa para este ano. Cuide muito do orçamento. Cuide muito dos gastos. Cuide muito dos investimentos. Eu não estou mandando você se meter embaixo da cama tremendo de medo, mas eu só estou querendo que você seja absolutamente prudente, porque o mundo está em chamas. Isso não é hiperbólico. Isso é a realidade. Quando você abre a caixa de Pandora, nada mais volta para dentro da caixa. Os monstros estão voando pelo espaço. E, obviamente, vai haver reação. Aliás, eu esqueci de dizer no segundo bloco, a influência também que George Soros tem nos Estados Unidos. Esse cara ajudou a criar um exército de promotores públicos, um exército de juízes que operam em função desse grande esquema de corrupção. Tanto é que você viu que um juiz federal já tentou barrar o acesso de Elon Musk aos pagamentos do Tesouro. Quer dizer, como é que você barra? Como é que um juiz barra alguém que está combatendo a corrupção? Sob qualquer pretexto que seja. Mas esse é o exército criado por George Soros no judiciário. Alguém já disse que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E nós estamos vendo isso nos Estados Unidos e em alguns outros países que eu nem vou citar o nome. É isso que está acontecendo. E como é que George Soros influenciou? Há décadas, dando bolsas de estudo, ou seja, dinheiro para jovens estudantes de direito, que depois fizeram campanhas nos Estados Unidos e por eleição e se tornaram juízes e promotores. E essa turma defende o seu dinheiro na forma do George Soros, na forma da sua agência de influência, na forma de tudo que há de mais podre nos Estados Unidos para defender a sua sobrevivência. É isso que está acontecendo? Então, no segundo ponto, cuide muito da sua empresa, seja muito prudente esse ano. E o terceiro ponto, follow the money dentro da sua empresa. Follow the money dentro da sua empresa, eu repito. Será que também não tem algum esqueminha de corrupção na logística, contratando frete, na produção, contratando terceiros? Será que ninguém rouba na sua empresa? Será? Eu, se fosse você,
incrementava a auditoria, incrementava os controles internos, incrementava o seu sistema de gestão. Para quê? Para que você não seja pego de surpresa num escândalo interno de fraudes. Paulo Mubarak gravou o episódio 69 em 15 de fevereiro de 2025.